Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula. E o Questão de Direito é um programa que tem raiz aqui na TV Cresce, hein? Já passamos aí, se eu não me engano, mais de 5 anos, faz muito tempo. Então quem acompanha pode ter certeza que conhece muito o mercado imobiliário, o direito civil, tá? Deixa eu mostrar aqui um lançamento de um livro. Esse livro aqui é o Dicionário Jurídico do professor Júlio, é o meu dicionário jurídico, professor que demorou aí mais quase 2 anos para terminar. Demorou um pouquinho, mas saiu. É da editora De Plástico. É uma editora muito conhecida, uma renomada editora, que é uma editora também que iniciou seu trabalho em Minas Gerais, muito legal, muito bacana. Esse livro aqui é o dicionário jurídico, então todos os termos, né, que nós usamos no direito imobiliário, no direito civil, no direito penal, estão aqui, tá? Nomenclaturas, conceitos. Então, você que quer realmente ter um material de apoio, eu indico, tá? Tanto para você que presta exame da OAB, para você que presta concurso público, para você que atua no direito imobiliário, no mercado imobiliário, tá aqui um dicionário jurídico, é uma bíblia, eu sei disso, mas ficou muito bom, tá? Com muito carinho, eu indico para você. Vamos juntos aqui, vamos iniciar hoje. A aula é sobre locação e nós vamos falar sobre a diminuição do aluguel em época de pandemia. Então vamos lá. Nós temos as chamadas ações locatícias. Tá aparecendo para você as redes sociais do professor, tá? O Instagram, você que não tem o professor no Instagram, segue, né? É o termo correto. professor.julio.sanches, tá? Siga o professor no Instagram, nas redes sociais. Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. E o WhatsApp para mentorias é o 97685-3891, tá bom? Mentorias, consultas, 97685-3891. Olha só, quando nós falamos de locação, nós precisamos então lembrar das ações locatícias. Professor Júlio, quantas ações locatícias nós temos? São 4. Ações locatícias são aquelas previstas na lei do inquilinato. São aquelas previstas na lei 8.245 de 91. Nós tivemos a lei 12.112, que alterou pouca coisa, mas alterou a lei 8.245 de 91. Dentro da lei, nós temos 4 ações. Então, a primeira ação locatícia é a chamada ação de despejo. A ação de despejo, nós já conversamos em outras aulas, não existe só o despejo por falta de pagamento, existe o despejo por vários outros motivos. Existe o despejo por falta de pagamento, despejo em virtude de denúncia vazia, muito utilizado esse inclusive, o despejo por ato ilícito, o despejo por descumprimento contratual. Existe até o despejo que pode ser proposto pelo inquilino, é isso mesmo. O inquilino pode propor uma ação de despejo, que é o despejo por culpa exclusiva do locador. O Código Civil, ele não fala nada de despejo, apesar de tratar de locação também. Mas a lei do inquilinato, ela fala, ela esclarece. Eu sempre brinco que a lei fala com a gente, fala conosco. E o que ela diz? Ela diz que o despejo é uma ação de rescisão de contrato. Enquanto nós usamos ações de rescisão de contrato em outras demandas, em outras situações, financiamento imobiliário, nós usamos a ação de rescisão de contrato de financiamento imobiliário. Compra e venda de imóvel, ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. No despejo, nós não usamos rescisão, porque nós estamos falando de locação, relação locatícia. Então, a ação que vai rescindir o contrato e reaver o imóvel é o despejo, tá? Então, o despejo é a ação para rescindir o contrato e reaver o imóvel. Nós temos várias espécies de despejo e temos as liminares tipificadas dentro da lei do inquilinato. São aquelas liminares, motivos, né, para o deferimento de uma liminar previsto ali dentro da lei do inquilinato, tá? Quando nós falamos de despejo, então o despejo é uma ação muito importante, é uma ação muito conhecida, muita gente confunde, acha que só existe despejo por falta de pagamento, mas não, tem vários motivos para despejar alguém. Como que ficou o despejo em época de pandemia, professor Júlio? Em época de pandemia, nós temos uma situação interessante. Infelizmente, a lei Covid-19, que eu escrevi um livro, é uma lei ruim, fraca, e ela só regulamentou um prazo, já foi, já não está mais em vigência. Segundo a doutrina e a jurisprudência, atualmente o despejo vai depender da fase que aquela cidade em relação à pandemia está vivendo. Se é uma fase vermelha, fase amarela, dependendo da fase, o despejo fica suspenso. Se a fase é uma fase mais leve de contaminação, o judiciário tem decretado sim o despejo. Tá? Então a situação do despejo em época de pandemia ficou assim. Depende muito
da situação da fase que aquele município, que aquela região está vivendo. Se está numa fase mais complexa, de maior número de contaminação, os despejos e as integrações de posse vão ficar suspensas até que mude de fase. Mudando de fase, o mandado deverá ser cumprido, tá? Então, não temos uma garantia. Temos muitas leis, projetos de leis, inclusive no estado de São Paulo, tem uma lei estadual que falta, né, o governador vetar ou aprovar. Essa lei até agora não foi finalizada, né, em relação ao seu trâmite legal. Mas a lei, segundo a Assembleia que aprovou, ela iria suspender os despejos e as integrações de posse até 60 dias após a pandemia. Mas parou na mão do governador. E isso acontece em outros estados também. Então depende, nós temos que estudar sempre que você assumir uma demanda de despejo, atualmente você precisa estudar o que está acontecendo naquela região, naquela localidade ali, porque nós temos leis municipais tratando do assunto, leis estaduais e leis federais, né? Então, vou ser sincero, virou uma salada de fruta, né? Uma bagunça. Na prática, o que está acontecendo? Os juízes estão fazendo isso. Eles vão olhar, vão analisar, de fato, o momento, a fase. Se é uma fase mais complexa, a fase vermelha, realmente provavelmente o despejo vai ficar suspenso. Cuidado que é o mandado de despejo suspenso, né? Não é a ação. Eu posso distribuir a ação normalmente. Não existe nenhuma proibição de distribuir a ação. O que vai acontecer é que a ordem de despejo, dependendo da fase, vai ficar suspensa. Tá? Dependendo da fase. Então, ponto importante aí, tá bom? Vamos lá.